Bem, pessoal, então vamos iniciar essa nova apresentação, tá? Recapitular algumas coisas que já conversamos e falar sobre outras. Por exemplo, aí as propriedades da matéria gerais específicas que nós não vimos, né? Vimos de forma mais solta. Vamos dar uma amarradinha nesse conteúdo. Primeira coisa, né? Recapitulando, a matéria, né? O que é matéria? Então, é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que você puder imaginar que tem massa e ocupar lugar no espaço, a gente chama de matéria. Ocupar lugar no espaço é a mesma coisa dizer que tem volume, certo? Então, a madeira é matéria, o ferro, o vidro é matéria, o ar que nós respiramos também é matéria, tá certo? Então, tudo isso é matéria. Então, uma porção limitada da matéria, quando eu falo matéria, eu falo geral, certo? Então, quando eu digo, por exemplo, madeira, então madeira é qualquer tipo de madeira, é qualquer quantidade de madeira. Madeira é matéria. Agora, quando eu pego, por exemplo, um tronco de uma madeira, uma tábua de madeira, eu pego uma quantidade menor, aí eu vou chamar isso de corpo, tá? Eu vou chamar isso de corpo. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Então, quando eu pego aqui, ó, e pego uma porção limitada, certo? Um tronco de uma árvore, uma tábua, certo? Então, eu vou chamar isso aí de corpo. Então, corpo é uma porção limitada da matéria, certo? É quando eu pego a minha matéria no geral e limito ela de uma quantidade, tá certo? Então, isso é corpo. A partir do momento que eu pego o corpo, um pedaço de madeira, eu pego um pedaço de ferro, eu pego uma barra de ferro, eu pego uma certa quantidade daquilo que eu estou trabalhando e transformo isso em alguma coisa útil, eu vou chamar isso de objeto. Então, para você ver, madeira é qualquer tipo de madeira, matéria. Tábua de madeira. Então, vou chamar isso aí de corpo. Cadeira de madeira, tá? Então, nesse caso, eu vou chamar isso aí de objeto. Então, veja a diferença. Madeira é matéria. Tábua de madeira, corpo. Cadeira de madeira, objeto. Certo? Mármore seria matéria. É um bloco de mármore, corpo. Uma estátua de mármore, objeto. Certo? Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram facilmente, alguns são coloridos, outros não apresentam cores. Tais características são denominadas propriedades da matéria, certo? São características que todo tipo de matéria vai possuir, é o que a gente chama de propriedades gerais da matéria, e aquelas que vão diferenciar uma substância de outra, né? São características específicas. Aí a gente chama isso de propriedades específicas da matéria, tá? Então, as propriedades. Como eu falei, as propriedades da matéria se dividem em propriedades gerais e propriedades específicas da matéria, tá? Então, as propriedades, a partir dessa classificação, a gente vai entender o seguinte: propriedades gerais da matéria. Então, são as propriedades em que qualquer tipo de matéria vai existir. Então, são as propriedades da matéria observadas em qualquer corpo, independente de qual substância a gente vai estar trabalhando. Quais são? Impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, massa, extensão e inércia. Então, vou explicar cada uma dessas coisas, tá certo? Então, as propriedades eu já falei, certo? Primeiro, impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? Diz o seguinte: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É por isso que você pegar um copo com refrigerante e encher ele todo, se você pegar um cubo de gelo e colocar dentro, o refrigerante vai transbordar, certo? É por isso que quando tem uma piscina que você vai entrar e enche a piscina
até a bordinha. Quando você mergulha, a água sai. Por quê? Porque não tem como você ocupar um lugar dentro da piscina e a água não se movimentar, certo? Então, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tem que um sair para depois entrar o outro. É a partir do momento que você pega uma garrafa e vai encher com água, lá tinha ar. Para a água sair, entrar, o ar tem que sair. Se o ar não sair, a água não entra. É por isso que, às vezes, quando você pega uma lata de óleo, você compra a lata de óleo, daquela que você tem que furar, metálica, que você tem que furar. Quando você fura só uma lata, só um furo, como lata de leite condensado, também é a mesma coisa. Quando você pega a lata de leite condensado, você fura de um lado, aí vai ser um sofrimento para você tirar esse leite condensado dessa lata, certo? Então, o que é que você faz? Você faz um furo e faz outro furo do outro lado, né? Você pega, você tem a borda aqui, aí num espaço você faz um furo, no outro você faz outro furo. Por que isso? Porque para o líquido, né? O líquido pastoso, digamos assim, a substância pastosa que está dentro da lata, que é o leite condensado, para que ele possa sair, tem que entrar ar, certo? É uma troca. Ele só sai se entrar ar, porque aí você tem uma troca e você, para o meio ambiente, o ar do meio ambiente entra e o líquido que está lá dentro, mesmo ele sendo pastoso, ele sai, tá? Extensão. Extensão é a mesma coisa que volume. Significa o quê? A quantidade de matéria dentro de um local, dentro de um objeto. Então, eu vou medir isso aí através do quê? Mililitro, centímetro cúbico, litro, metro cúbico. É assim que eu vou medir o volume. Tá certo? É assim que eu vou medir o volume. Esse copinho que você está vendo aí, ele serve para medir o quê? Leite, serve para medir água e óleo, tá certo? Mede, né, quantifica em volume a quantidade de matéria, tá? Massa. Então, o que é massa? É a quantidade em peso, né? A quantidade de matéria. Volume é o espaço em que ele ocupa. Massa é a quantidade de matéria pesada. Geralmente utiliza-se balanças para poder ver a massa, tá? É a quantidade de matéria de um corpo. Alguma pergunta, pessoal, até agora? Não, Não. não. Não? De boa? Inércia. Inércia é uma propriedade física, tá? Que nós vemos isso na química, porque eles estão estudando as propriedades, tanto está na física como está na química. Mas a inércia é a primeira lei de Newton. Lembra de Isaac Newton? Lá acho que vocês viram alguma coisa no nono ano em física. Se não viu, vai ver esse ano, em física também, tá? Newton, ele proporcionou, ele estudou, e chegou à conclusão de três leis, certo? São as leis de Newton. É a inércia, que é a primeira, a ação, a força-peso, né? A, o conjunto de força, né? Força é igual a massa, o somatório de força é igual a massa vezes a aceleração. Na verdade, não é nem um conjunto, nem um somatório. É a força resultante de um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Isso é a segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton é de ação e reação, tá? A toda ação corresponde a uma reação na mesma intensidade, na mesma direção, mas em sentidos contrários. Por exemplo, você vai e se chateia com a vida, dá um murro na parede. A intensidade da força do seu braço na parede é igual à força que a parede vai fazer no seu braço. É por isso que você sente a dor, né? Por isso que você machuca sua mãozinha se você der um murro na parede. Não é algo muito inteligente a se fazer, né? Aí, se for aquele saco de pancada que você usa quando está treinando boxe, por que que você não sente tanto? Porque você não se machuca estando de luva? Porque é amortecido. Você soca, certo, o saco, porém, como ele amortece parte dessa força, essa força parte é perdida, então a quantidade de força que o saco exerce sobre a sua mão é uma quantidade menor,
tá bom? Então, a primeira lei de Newton, que é a inércia, diz o quê? Se um corpo está em movimento, ele permanecerá, ou ele terá a tendência de continuar em movimento. Se um corpo estiver parado, ele tem a tendência de continuar parado. Alguém sabe me dizer um exemplo? Hein, pessoal? Dentro de um ônibus, quando você está parado dentro de um ônibus, que ele acelera, para onde você vai? Para trás. Por que para trás? Porque seu corpo, junto com o ônibus, está parado. A partir do momento que o motorista acelera, o ônibus vai para frente. Mas o seu corpo, você, a tendência é ir para trás. Certo? Da mesma forma que o ônibus está em movimento, você se ajeitou, não conseguiu cair, e de repente passa um cachorro na frente do ônibus. Ele está em movimento. O que é que o motorista faz, o abençoado? Dá aquele freio que parece que as rodas vão estourar, vão ficar lá atrás. Né? Aquele freio todinho. Quando isso acontece, o que é que acontece com o seu corpo? Você vai para onde? Para frente. Por que você vai para frente? Porque seu corpo e o ônibus estão em movimento. Mas quando o ônibus para, seu corpo tende a continuar em movimento. Por isso que você vai para frente. Entendeu? Acelerou, vai para frente. Freou, vai para trás. Por que acelerou, vai para frente? Porque quando freia, o conjunto, seu corpo e o ônibus está em movimento. Então, quando o ônibus freia, você tende a continuar em movimento. Por isso que vai para frente. Por que quando ela acelera, você vai para trás? Porque o ônibus está parado, o seu corpo está parado. Quando, por acaso, o ônibus começa a se movimentar, a tendência do seu corpo é permanecer parado. Por isso que você vai para trás. Certo? Isso é uma força, isso é uma propriedade, certo? Da química, das propriedades gerais. Elasticidade. O que é elasticidade? Diz que todo corpo ele pode ser esticado. Todo corpo tem a capacidade de ter elasticidade. Ou seja, ele pode ser esticado. Professor, mas se eu pegar uma pedra, eu não vou conseguir esticar a pedra, certo? Só que é o seguinte, alguns têm maior elasticidade, outros têm menor elasticidade. A pedra, quando você começa a puxar, certo? Atomicamente ela vai se mexer. Só que você não consegue visualizar. Porque para romper uma pedra, para fazer a pedra se movimentar, os átomos se movimentar, precisa de uma força maior. E como ela é mais rígida, ela vai acabar quebrando. É diferente de um elástico. Você pega um elástico e você estica. Certo? Mas por quê? Porque tem maior elasticidade. Então você não pode dizer que a matéria não tem elasticidade, certo tipo. Tem. Só que é muito pequena. Certo? A elasticidade é muito pequena. Indestrutibilidade. Certo? Diz o seguinte: a matéria não pode ser criada nem destruída. Ela pode apenas ser transformada. Tá? Então, matéria não pode ser criada nem pode ser destruída. Ela pode ser apenas transformada. Você vai transformar um tipo de matéria em outro. Por exemplo, você vai pegar madeira e você vai transformar em quê? Em carvão. Você pega a madeira, queima, transforma em carvão, mais gás carbônico, mais energia térmica, né? Que vai pegar fogo, tá? Mas é uma transformação, né? Uma coisa se transforma em outra. Uma maçã, quando a gente come, vai se transformar em quê? Vai se transformar em nutrientes para o nosso corpo. Ela contém água, então ela vai ser extraído a água da maçã no nosso corpo para poder servir para hidratar as células, né? Os nutrientes vão ser retirados e o que não é absorvido ou que tem demais não vai ser aproveitado pelo corpo, sai na forma de fezes, tá certo? Mas nada é criado, nada é destruído, certo? Tudo é transformado. Ninguém pega e faz assim, do nada você tem uma melancia. Não. A melancia, para poder existir ali, teve todo um processo de transformação, tá? Alguma pergunta até aqui antes da gente ir para a específica? Alguém quer ter Não, alguma dúvida? Não, não. Tá não. tranquilo? Ezequiel levantou a mão, vai falar alguma coisa? Não?
Então vamos lá, propriedades específicas. Aí essas propriedades, elas vão dar características específicas individuais para cada tipo de substância. Porque, por exemplo, sabor azedo. Sabor azedo é uma característica dos ácidos. Você não vai pegar nunca uma banana e vai dizer, vixe, que banana azeda. Não existe, certo? Você não tem como fazer isso. Banana, ela não vai ser azeda. Ela pode ser, se ela E tiver aí, verde, professor, ela... de boa? Fala, Ezequiel, não entendi. Ezequiel, tu falaste o quê? Vai passar a atividade? É nada não, professor. Ah, beleza. Então é o seguinte. Foi que eu liguei pra querer aqui. Ah, beleza. Tranquilo, Ezequiel. Valeu. Então é o seguinte. Você vai dizer o quê? A banana, quando ela é muito verde que você vai comer, você nota como se sua língua estivesse enrilhada, assim. Ela fica enrilhada, né? É o que a gente chama de sabor básico. Sabor adstringente, que trava na língua. Então não é igual ao sabor azedo, certo? Frutas azedas, certo? Substância, vinagre é azedo. Você não vai pegar nunca o sal de cozinha e vai dizer, vixe, que sal azedo. Isso não existe. São substâncias químicas diferentes, tá? São substâncias químicas diferentes. O vinagre, ele é azedo. O limão, ele é azedo. A acerola, ele é... Ah, mas a acerola, tem cada acerola docinha que isso não é azedo de jeito... Sim, mas a característica, ela pode ter uma quantidade de açúcar maior, mas não quer dizer que ela não tenha um sabor azedo. Então, é uma característica específica. Específica. Você não vai dizer, vixe, que açúcar azedo. Não, açúcar é doce, não é azedo, nem é adstringente, tá? As propriedades específicas, elas se dividem em três: organolépticas, químicas e físicas. Professor, que danado é organolépticas? São propriedades que impressionam os sentidos. Audição, visão, olfato, tato, paladar, são os cinco sentidos que as propriedades organolépticas elas vão impressionar, tá? Por exemplo, um sabor adocicado, um sabor azedo, um sabor adstringente, isso você vai fazer com que suas papilas gustativas, certo? Identifique. Então, você vai identificar através do quê? Do paladar. Uma música agradável aos ouvidos, então, você vai identificar através de propriedades, né? Do som. Cores vibrantes que impressionam os olhos, né? Aí você já tem a visão, né? A audição, a visão. Aí você tem o olfato, né? Um perfume, né? Imagine você chegando. Desculpe, tá, pessoal? Imagine você chegando na escola, né? Começou as aulas voltaram. Imagina, olha que felicidade, né? Então deixa eu só tirar o som aqui pronto, para não tocar mais. Então, você está na sua sala de aula e de repente, né, chega aquele coleguinha bem cheiroso com aquele perfume bem agradável, né? Então você, eita, que fulano hoje veio para matar, né? Então você sente do mesmo jeito que o camarada, o pobrezinho, trabalhou o dia todinho, manhã, tarde, né? Fez o seu trabalho todinho, ganhou o seu pão de cada dia, e aí suor, o clima quente, torando, aí não deu tempo de tomar um banho, aí senta lá para assistir aula, né? Depois de trabalhar o dia todinho. Aí tem uma pessoa do lado, Vixe Maria, que fulano hoje, só a misericórdia, né? Só a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa dizer que o odor, né, tá apurado, tá? Você conseguiu identificar. Então, da mesma forma como você, no tato, você consegue sentir a substância mais lisa, a superfície mais áspera, a superfície mais, é, 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 digamos assim, quente, mais fria, isso tudo é o tato, tá bom? Então a gente vai ver essas propriedades. Primeiro, as organolépticas, né, como eu falei. São propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos. Cor, sabor, brilho, odor, dentre outras substâncias, tá? Propriedades químicas são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias.
Por exemplo, combustão. Então, não é toda substância que pode pegar fogo. Você não vai pegar uma pedra e dizer assim, ah, tá, vou tocar fogo na pedra. Isso não existe. Mas a madeira toca fogo, a gasolina, o álcool, o papel. Então, elas têm propriedades de ser essas substâncias, de serem combustíveis, né? Porque elas têm a capacidade de reagir, queimar. Hidrólise, o que é uma substância que pode sofrer hidrólise. Hidrólise é uma reação que a gente faz com ácido, né? Pode ser hidrólise ácida, né? Em que a gente, para preparar, para a gente ter certo produto, a gente tem que colocar ácido nela, na substância inicial. Reatividade. O que é reatividade? São substâncias que podem reagir automaticamente. Tipo, o que é que vai acontecer se tu pegar água sanitária e jogar numa calça preta que tu tem? Hein? O que é que vai acontecer, pessoal? Foi lavar roupa, esqueceu que tem uma calça preta na bacia, aí meteu água sanitária. O que é que vai acontecer com essa bexiga dessa calça? Ela é pretinha. Vai ficar o quê? Toda manchada. Porque água sanitária em roupas escuras, certo? Provoca reação química, que é o desbotamento, né? Propriedades físicas são propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, né? Fusão, ebulição. O que é fusão? É a substância que passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, é derreter. O que é ebulição? Ebulição é a propriedade que a substância sai do estado líquido e vai para o estado de vapor, né? Evaporar. Solidificação é quando você pega água, por exemplo, e coloca no congelador para se transformar em gelo. Então está saindo do líquido para o sólido. Condensação é quando, por exemplo, você está tomando um banho num chuveiro com água quente e de repente você sai e está o espelho todo embaçado, certo? Ou quando você bota a mão na cerâmica do lado de fora, você percebe que está úmida. Por que isso acontece? Justamente porque o vapor de água que estava no meio ambiente, devido ao chuveiro quente ligado, esse vapor tocou na superfície fria, como um espelho, e condensou. Embaçou primeiro, né? Porque vai acumular gotículas de água. E depois de um certo tempo, quando você tem um acúmulo maior, aí ele vai escoa, né? A gota desce, tá? Pronto. Então, o assunto nós temos até aqui o assunto, tá? Para que a gente tenha algumas questões. Dá para resolver pelo menos umas duas ou três aqui, pessoal? Apesar de ser 8h30, 8h31, pode ser? Então, vamos lá. Um cão farejador consegue encontrar uma substância procurada. Que tipo de propriedade da matéria foi utilizada pelo animal? Né? Ele usou o quê? Propriedade física, química, né? Propriedade geral específica da matéria, certo? Então, foi uma propriedade organoléptica, certo? O animal, para poder encontrar a prova lá na substância que ele estava procurando, ele usou o olfato, o cheiro apurado. É por isso que é uma propriedade organoléptica, certo? No texto, o escultor recebe um bloco retangular de mármore, atualmente transforma num estátua de uma celebridade de cinema. Podemos citar matéria, corpo e objeto. A partir dessas definições, matéria é a mármore, tudo a massa que possui massa ocupa lugar no espaço. Corpo é o bloco retangular, a porção limitada da matéria. Objeto, a estátua de mármore, porção limitada da matéria. Está correto ou está errado? Então, se a gente analisar, o que está correto é apenas o primeiro, né? Tudo que possui massa ocupa lugar no espaço. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Por que o 2 está errado? Porque, ó, corpo, bloco retangular de mármore. Até aí tudo bem, quantidade. Porção limitada na matéria que, por sua forma especial, presta-se a um determinado uso. Não tem, o bloco de mármore não tem um uso específico. O objeto é que tem um uso específico. Aí o 3, objeto, porção limitada na matéria. Tá, mas faltou a utilidade, né? Tem que ter uma utilidade. Tá bom? Por isso que é letra A. Então a gente para aqui e a gente vai ver aí
essa continuação na próxima aula, na nossa próxima aula. Ok? Então, vou interromper aqui a gravação e na próxima aula nós